Olá, esse vídeo aqui é para mostrar as experiências do bloco 2, que é o movimento da água, sistema, solo, planta e atmosfera. Bom, nesse primeiro vídeo aqui eu vou falar sobre o experimento 3, que foi o experimento com o vaso de plantas, onde eu peguei um vaso de planta, coloquei ele no sol, numa área aberta lá, com sol e tal, e eu vou colocar a foto aqui, né? Coloquei um saco plástico em volta de alguns ramos ali, e prendi ali o saco, e coloquei outro saco cheio de ar do lado da planta. No dia que eu fiz aqui hoje no caso, não tinha muita luz solar, o sol não estava muito forte hoje aqui, o tempo estava meio amênico e tal, então não teve um resultado muito forte assim do que devia ocorrer, mas aconteceu ali o que tinha acontecido. Bom, aqui depois de 30 minutos, eu vou colocar a foto aqui, depois de 30 minutos a gente pôde observar que o saco onde estavam os ramos, ele se juntou várias gotículas de água, enquanto o outro saco estava só com ar do lado da planta, não aconteceu nada. Eu vou mostrar outra foto, vou colocar outra foto aqui, que tá mais perto, dá pra ver melhor as gotículas de água. Aí a gente pode observar que tem algumas gotinhas, né, de água aqui, nessa imagem aqui. Tem algumas gotículas de água e a gente também pode ver a gente vê como que o plástico ali, né, do saco plástico, ele tá meio molhado assim, dá pra ver, né, no caso, dá pra ver ali que ele se encontra úmido. E essa experiência, a gente tá ali representando a transpiração das plantas, que é um processo que ocorre principalmente pelas folhas da planta, né? Que é ali uma perca de água e tal. Só que é um processo muito importante para o ciclo da vida da planta, né? O ciclo vital da planta. Porque ele vai equilibrar, né, a água que entra, a água que sai, a água que está ali dentro da planta. Então a transpiração, ela serve como um regulador, assim, podemos dizer assim, um regulador de água ali na planta. E a transpiração, ela tem como é que eu posso dizer? Duas formas de acontecer. Uma das formas, ela ocorre pela cutícula, é a transpiração cuticular, que ela acontece pela cutícula da folha ali, né? Que a folha, ela tem uma cutícula em volta e aí a água acaba saindo por essa cutícula. Só que essa transpiração, ela é muito pouco feita assim pela planta. Ela não é geralmente feita assim com muita, como é que eu posso dizer? Com muita, não vem a palavra, com muita abundância, ela não é feita muito, entendeu? A transpiração que é mais feita, que cerca de 90% da água é retirada por essa transpiração, é a transpiração estomática, que é a transpiração feita pelos estômatos, pela abertura dos estômatos. Então é aí que a água, ela sai mais da planta. Então nessa experiência pode ter sido que essa transpiração, ela tenha sido feita pelos estômatos presentes nas folhas da planta, que a gente fez experimento, mas, né, não tem como ter certeza disso. E a transpiração estomática, ela acontece quando absorve, né, a planta absorve pela raiz ali todo o processo de água e nutrientes e vai transportando a água no seu corpo, no seu organismo. E ali, quando uma célula, ela se enche de água, né, quando ela está muito cheia de água, aí ela acaba se esticando e acaba
acaba, como é que eu posso dizer, empurrando a parede, né? A parede celular ali da célula. E essa ação de empurrar, né? Que vai empurrando ali, né? Vai deixando mais espesso ali a parede, ela acaba abrindo os estômatos, né? Tipo, causa-consequência, né? Acaba abrindo ali os estômatos e aí a água pode sair e a célula ali, né? Voltar ao normal ali com a quantidade de água normal ali do seu organismo, do seu sistema. E é isso. Essa experiência foi para demonstrar esse processo de transpiração mesmo da planta, que é um processo muito importante e que normalmente a gente vê muito, né? Tipo, eu acho que algumas plantas assim a gente vê que forma às vezes umas gotículas assim, né? Na folha da planta, então é um processo que está ocorrendo aí o tempo todo nas plantas, então é um processo muito importante. Isso. Olá, esse vídeo é sobre o bloco 2, água no sistema solo, planta de atmosfera, e é o experimento 4. Bom, o experimento 4 ele consiste em você pegar 3 ou 6 ramos, no caso eu peguei 3, deixar eles uns minutos para murcharem, né? Mas não para secar totalmente, só para murchar. E no caso peguei ramos de vinagreira, né? E aí você colocar 3 recipientes aqui de vidro transparente, ou acho que não precisa ser transparente, mas enfim. E aí colocar os números 1, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. No primeiro eu vou colocar a planta assim mesmo, que eu acabei de cortar, eu vou colocar ela assim. No segundo, eu vou cortar 5 centímetros do caule e colocar aqui. Pronto. E o terceiro, eu vou cortar ele dentro, o caule dele, a base do caule dele, dentro d'água. Peraí. E aí, depois de alguns minutos, eu volto mostrando o resultado de qual se regenerou primeiro, qual as folhas voltaram a ficarem menos murchas, no caso. Bom, estamos aqui de novo, né? Com os 3 recipientes, depois de mais ou menos uns 35 minutos. E agora eu vou mostrar aqui como é que ficou. O primeiro aqui, esse aqui é o primeiro que a gente cortou fora do... Não, que a gente não cortou, né? Que a gente só colocou o ramo aqui dentro. A gente vê que tá murchinho ainda, né? Tá bem murcho. Praticamente do mesmo jeito que a gente colocou, né? Bom, aqui o segundo, dá pra ver que tá parecido também, né? Esse aqui foi que a gente cortou 5 centímetros antes de colocar na água, né? E aqui continua um pouquinho, né? Continua murchinho o ramo. E aqui no terceiro, aqui que a gente cortou dentro da água, né? Que a gente cortou a base do caule dentro da água, a gente viu que, ó, ele tá bem mais vivo, assim, entre aspas, do que os outros ramos, né? Se a gente comparar aqui, eu vou colocar um pouquinho mais perto pra ver. Ó, viu a diferença? Dos 3, tá bem nítida a diferença. Então, por que esse terceiro aqui, ele conseguiu se recuperar, ou se recuperar mais rápido do que os outros? Bom, esse experimento, ele é proposital para nos mostrar o processo
que acontece nas plantas, o processo de turgência, né? Que é o processo pelo qual uma célula, ou tecido, ou órgão, ele absorve a água, né? E ali ele acaba ficando entumecido, né? Cheio de água ali. E aí, isso acontece por meio da pressão interna, né? E por onde que entra essa água? Ela é absorvida pelos vasocondutores, né? Que no caso a gente aqui tá falando do xilema, né? Então, a água ela entra pela raiz e ela é conduzida pelo xilema até as folhas. Então, aqui no primeiro, como a gente cortou e só colocou aqui o ramo, o ramo ele acabou tendo contato com o ar, com o oxigênio, né? E o oxigênio, quando ele tem contato aí contato direto, no caso, com os vasos condutores ali, com o xilema, a gente tem um tipo de uma seca de água dentro, entendeu? O ar ele acaba cessando ali o suprimento de água da planta, no caso. Então é por isso que essa plantinha, que esse ramo aqui, ele continuou murchinho. E no caso aqui do segundo, que a gente cortou, quando a gente corta, né, o ramo, ele tem mais contato direto ali com o xilema, né? Então a gente cortou ele, colocou dentro da água, só que ele já tinha tido contato com o ar. Então isso prejudicou um pouco no processo de recuperação desse ramo, né? Só que posteriormente, se a gente ficasse aqui mais tempo, tipo umas 2 ou 1 hora e meia, pode ser que esse ramo aqui também ele se recuperaria, só que ele seria bem mais lentamente do que o terceiro, por exemplo, seria um processo bem mais lento, né? E aqui no terceiro a gente cortou, né, dentro da água aqui, né, a gente cortou o caule dentro da água, tá aqui dentro ainda. E aí isso fez com que esse ramo não tivesse contato com o ar, né? Não teve contato nenhum com o ar que a gente cortou dentro, quer dizer, depois que a gente tirou, né? Que a gente tirou, teve contato e tal, mas na hora de cortar o caule, a gente cortou dentro da água, então ele não teve contato muito direto assim com o ar, né? Igual esses não teve contato, no caso, essa parte. E aí isso não fez com que o ar cessasse, né? A água aqui presente nesse ramo, e acabou que o xilema também ficou mais próximo, né, da região aqui aquosa, da água aqui, do ambiente, e isso acabou absorvendo mais rápido, né, o vasocondutor xilema, ele acabou absorvendo mais rápido a água, né, e acabou com que a planta, o ramo aqui, ele ficou mais enturrecido, né, com mais água do que os outros ramos. Então, esse processo é um processo muito importante para a planta, né? Porque vai ser ali que ela vai absorver a água e ela vai fazer com que a água seja distribuída e principalmente com que as folhas, né, continuem ali, o órgão, a célula, o órgão e os tecidos ali da planta, ela continua ali com água, né? E continue ali fazendo todas as suas funções que necessitam de água, que é basicamente todas, né? Praticamente. Então, é isso.